Olá, aqui é do blog Palavra Fiel com mais uma mensagem para você. O título da nossa mensagem de hoje é Cremos em Deus, mas limitamos o seu poder. O texto bíblico se encontra em Mateus capítulo 8, versículo 26, e diz assim a palavra de Deus. E ele lhes disse, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Meus irmãos, a palavra de Deus nos relata este episódio, vivido por Jesus e seus discípulos. Eles entraram no barco e, de repente, caiu uma grande tempestade. Tendo em vista o tamanho das ondas, logo o barco ficou inundado. A Bíblia diz que, apesar disso tudo, Jesus se encontrava dormindo. Desesperados, os discípulos foram acordá-lo, clamando para salvá-los, porque entenderam que certamente iriam morrer. Jesus acorda e indaga por que eles estavam com tanto medo e os repreende, afirmando que eles tinham pouca fé. Então, ele se levanta, repreende os ventos e o mar se acalma, e se fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e indagam quem seria aquele que até o mar e os ventos o obedecem. Essa passagem, meus irmãos, se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. E é sobre ela que vamos fazer uma pequena reflexão. E, pensando, tirar algumas conclusões que certamente servirão para a nossa caminhada. Para começar, gostaríamos de fazer uma analogia entre a tempestade e os problemas que nos assolam em nosso dia a dia. Dizendo que, assim como aquela tempestade, as tribulações da vida chegam de repente. De surpresa, sem ninguém esperar, somos acometidos por situações que fogem ao nosso controle e por vezes muito difíceis. Então, temos a mesma reação dos discípulos. Ficamos com medo, pensamos que é o fim e que não existe a menor solução. No barco, apesar do pavor que estavam sentindo, aqueles homens não tentaram resolver a questão pelas suas próprias forças. Eles sentiram que somente Jesus poderia salvá-los. E imediatamente pediram a sua ajuda. Apesar de, depois das providências de Jesus, terem ficado perplexos, admirados pelo fato de Jesus ter acalmado a tempestade. Ou seja, foram a Jesus, mas no fundo não conseguiram entender como o Mestre tinha o poder de fazer o que fez. Somos assim, iguaizinhos aos discípulos, pessoas de pouca fé, porque ficamos com medo de tudo que foge ao nosso controle. Ficamos desesperados diante das dificuldades que a vida nos impõe, achando que vamos morrer e que tudo está perdido. E como aqueles homens, esquecemos do poder de Deus, que é o Senhor de todas as coisas e que tem tudo sob o seu controle. Não podemos jamais nos esquecer, meus irmãos, que temos a quem recorrer, que temos um porto seguro e um Senhor que pode nos livrar de todo mal. Porém, tudo acontecerá de acordo com a sua vontade e no seu tempo. Ele pode acalmar a tempestade de pronto ou não, resolver o problema imediatamente ou não, mas sempre fará o que é melhor para nós. Por isso, não se desespere, espere no Senhor, que tudo se resolverá da melhor forma, qual seja a dele. Finalizando, é importante salientar que cremos em Deus, mas limitamos o seu poder, e fazemos isso todas as vezes que ficamos com medo e desesperados diante das dificuldades da vida. Meus irmãos, essa foi mais uma mensagem do blog Palavra Fiel. Acesse palavrafiel.com.br e veja outros conteúdos. Até uma próxima vez.